Aprender a editar vídeo parece uma tarefa um tanto quanto complicada, mas se tu começar do jeito certo e se esforçar pelo menos um pouco, eu garanto que tu vai ter uma evolução bem maior do que tu imaginou e em bem menos tempo do que tu imaginou também. Bom, nesse vídeo eu vou tentar abrir um pouco mais a tua mente sobre essa questão de como começar a editar um vídeo. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre edição mais ou menos ali em 2017 e 2018. Isso faz mais ou menos uns... Caramba, isso aí já vai fazer uns 8 anos, véi. Enfim, 8 anos que eu entrei nesse mundo da edição. E eu, quando comecei a querer entender mais sobre, eu tinha só um celular velho, que na época era bem mais complicado de querer editar do que hoje em dia. Não tinha CapCut, não tinha ChatGPT, não tinha essas coisas arada toda. Falando assim parece que eu tenho mais de 35 anos, né? Só que de 2018 pra cá a internet evoluiu de uma forma extraordinária. Então realmente de 8 anos pra cá apareceu muita coisa nova. Mas enfim, na época eu aprendi a editar pelo KineMaster, que era um dos aplicativos de edição mais fácil que tinha pra celular na época. Eu até lembro que tinha o Power Director também, que batia meio de frente ali, mas eu quis aprender nele porque ele parecia uma interface melhor e tinha mais coisa. Só que por mais completo que ele fosse, não era nem um pouco parecido com o que se tem hoje. Mas onde que eu quero chegar com isso? É que na época não tinha nenhum editor muito avançado para celular. O software de edição bom na época era tudo para PC. Por celular até tinha aplicativos bons, mas que dava para fazer só o básico. Então eu tive que ter um pouco mais de paciência para mim conseguir evoluir a minha edição. Mas com os recursos que a gente tem hoje, eu posso simplesmente falar o que me atrasou nessa minha caminhada e tu fazer totalmente o inverso. E agora, finalmente, depois de todo esse contexto que eu dei pra vocês, bora começar a falar. A primeira coisa que eu diria pra te fazer é estudar e entender como montar um vídeo da forma certa. Porque não adianta de nada tu saber fazer 1 milhão de efeitos, transições, animações se tu não sabe gerar curiosidade, tensão ou ritmo. Ou melhor, se tu não souber contar a história. Na escola a gente aprende que toda história tem o seu clímax, que é o ponto de maior tensão ou emoção da narrativa. E ele só existe porque a história foi montada na ordem e clima certo. Ou tu pensa que o clímax de uma história nasce do nada? Em O Poderoso Chefão, de 72, ele começa a ser construído já naquela cena do casamento bem no início do filme, com a família festejando lá fora, enquanto o Corleone, o chefe da família, negocia com uma série de pessoas dentro daquele escritório escuro. Tu ainda nem sabe quem ele é, mas já dá pra entender que ele é um cara poderoso e com muita influência. Então saber montar um vídeo é primordial pra te fazer ele bem feito. Às vezes um vídeo muito bem estruturado e sem nenhuma outra edição já fica muito melhor do que um vídeo cheio de efeito e transição só que mal estruturado. Eu vou usar de exemplo o meu caso aqui. Eu fui aprender a montar um vídeo muito depois de aprender a fazer efeito, texto, animação com keyframe e tudo mais. E isso me complicou bastante, porque eu até podia saber fazer um monte de coisa, mas eu não deixava o vídeo interessante de assistir. Então é isso, aprenda a contar a história da forma certa. Agora a gente vai para uma parte um pouco delicada, que à primeira vista parece simples, só que se tu errar nisso daqui, tchau pro teu vídeo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi e fiz vídeos que simplesmente tem uma trilha sonora que não faz o menor sentido pro conteúdo. Não adianta nada fazer um vídeo falando sobre finanças e colocar uma música de humor. Não tem sentido nenhum. Ele não passa a autoridade que precisa passar. A música ela precisa estar totalmente atrelada com o momento e o que o vídeo quer repassar. É por conta disso que, se tu parar pra analisar, eu altero bastante a trilha sonora durante o meu vídeo. Simplesmente porque, principalmente em vídeos pra internet, que pode variar bastante de ritmo conforme o que se passa, tem momentos e assuntos que forçam o clima do vídeo mudar. Então a música precisa acompanhar aquilo ali. Eu vou te dar um exemplo aqui. De novo com o Poderoso Chefão. Qual música tu acha que combina mais com esse trecho aqui? Percebeu como muda a intensidade e o sentimento que a cena quer passar? E como se não fosse o suficiente só a trilha sonora, os efeitos sonoros também têm um papel importante no vídeo. Eu, por exemplo, em vídeos antigos eu simplesmente não colocava efeito sonoro. E não era por preguiça, velho. Bom, pode ser um pouco. Mas eu simplesmente esquecia que eu podia colocar um efeito sonoro em alguma parte daquele vídeo. É claro que não precisa ficar colocando efeito sonoro em tudo que é parte do vídeo. Eu normalmente só coloco em transições, animação de entrada e saída e em alguns momentos específicos do vídeo. Mas dependendo do momento do vídeo,
Até essas partes podem ter a necessidade de não ter efeito sonoro nenhum. E isso serve para as músicas também. Às vezes uma determinada parte do vídeo pede para ficar sem música e sem efeito sonoro mesmo. Então essa é a segunda coisa que eu faria. Eu ia estar estudando e entendendo melhor como que a trilha e os efeitos sonoros conseguem estar guiando o vídeo. Esse aqui é um tópico que gera um pouco de discussão aí no meio da edição. Mas calma. Eu não vou falar o que tu tá pensando. Existe aquela famosa frase de que um bom editor de vídeos cria bons vídeos independentemente do software. E isso tá totalmente certo. O editor que é bom mesmo, ele vai conseguir fazer um vídeo bom independente do software. Eu considero o software só a ferramenta que um editor usa pra estar trabalhando. E não é o software que vai estar ditando a tua habilidade como editor. Eu vou dar um exemplo do Minecraft aqui. A gente pode ter um machado de madeira e um machado de diamante. Os dois têm a mesma função, que é quebrar madeira, só que o de diamante é bem mais eficiente. E é a mesma coisa com os softwares. Tem softwares que, por mais simples que eles são, vão te atender completamente. Basicamente, o que eu quero dizer nesse tópico aqui, tu precisa escolher o software que atende às tuas necessidades e que tu se aprofunde nele. Porque tu precisa saber, pelo menos, da maioria das ferramentas, das possibilidades e também das limitações que ele tem. E vai por mim. Isso salva muito tempo no teu processo de edição. E é claro que conforme tu for melhorando tua edição, se tu estiver usando um aplicativo mais básico, muito provavelmente ele vai começar a te limitar em alguma parte. Então pode ficar tranquilo que é normal. Conforme tu for melhorando as tuas habilidades, tu vai precisar mudar de aplicativo. Então é isso que eu falo, tem que escolher um software e se aprofundar nele. Quando eu tava no CapCut, eu sabia muita coisa de CapCut. Quando eu tava no DaVinci, eu sabia muita coisa de DaVinci. E agora que eu tô no Premiere e After Effects, eu sei bastante coisa de Premiere e After Effects. Mas é isso, escolhe o software que mais vai te atender no teu objetivo e se aprofunda o máximo que tu conseguir nele. Esse tópico ele parece muito óbvio, e é óbvio. Só que ele é tão óbvio que tem gente que nem faz isso. E pelo contrário do que eu tô falando aqui, não é só para edição de vídeo. Esse tópico vale para tudo. A prática leva à perfeição. Essa frase não ficou famosa à toa. Porque quanto mais tu faz uma coisa, melhor tu fica nela. Na edição de vídeo é a mesma coisa. O teu primeiro vídeo vai ficar uma porcaria. O segundo vídeo ainda vai ser uma porcaria, mas vai ser melhor que o primeiro. E o 10º vídeo vai ser muito superior ao primeiro e ao segundo, mas vai ser pior do que o 11º. Então quanto mais tu começar a editar, melhor tu vai ficar. Porque tu começa a perceber o que realmente tá bom e o que não tá bom. E se aquilo não tá bom, tu procura melhorar. E o que já tá bom, tu procura aperfeiçoar pra melhorar mais ainda. Então pega, pratica, vai editando o vídeo o máximo que tu conseguir ali. Porque com o tempo tu vai melhorar demais. Então é isso, gurizada. Espero que eu tenha conseguido ampliar um pouco mais e deixado um pouco mais claro como tu pode estar começando na edição de vídeo. E claro, tu não vai estar começando a editar um super documentário cheio de efeito, edição, transição, não sei mais o que, porque isso tu vai começar a editar mais pra frente, quando tu tiver um pouco melhor. Agora no início começa a pegar um corte de alguma live, pega um conteúdo que tu acha bacana, reedita ele, procura por referência e pega e vai editando. Tem vídeo que vai ficar bom, tem vídeo que vai ficar ruim. Até uma hora que tu chegar e tu vai olhar aquele teu primeiro vídeo que tu editou e vai falar: como que eu pensava que isso aqui era bom?